Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Mergulho nos Arcanos, onde o nome já é mais autoexplicativo. A gente mergulha nos arcanos do tarô para entender eles. Então é ótimo para quem está estudando, ótimo para quem está querendo aprender ou trazer outros conceitos dentro dos seus estudos do tarô. Espero poder contribuir para vocês. E depois do arcano 14, onde a gente via a temperança, trazendo toda a reorganização do que ela precisa se reorganizar, depois do impacto da morte, a gente, depois da temperança, encontra o diabo, né? O que parece esquisito, porque a temperança mostra o momento onde a gente está tranquilo, se encontrando com nós mesmos, mas o processo de autoconhecimento também envolve a gente encontrar as nossas prisões, né? E no diabo a gente vai falar justamente sobre esse termo, prisões, né? Então, quando a gente fala do diabo, a gente já vê aí essa figura esquisita, né? No tarô de Rider-Waite tem essa figura meio diabólica, se baseando no diabo bem conceituado, bem descrito pela cultura católica apostólica romana eurocêntrica, né? Que se baseia nos mitos pagãos, mas a gente sempre vê essa figura sobre-humana, alta, meio disforme, meio esquisita, né? Tanto que no tarô de Marsella a gente vê o ser, né, com chifres, com asas de morcego, sendo uma forma física masculina, porém com seios, fazendo uma referência provavelmente a Baphomet, ou Baphomet fazendo uma referência nessa simbologia, né? Então a gente, como ser humano, ao se deparar com essa imagem, a gente fica confuso, né? Como assim? Que ser é esse, né? O que é este ser e por que ele é o diabo, né? E o que o diabo representa na gente? Bom, antes de eu mergulhar nesse assunto, já por favor deixa um joinha, assine o canal, compartilhe esse vídeo para ajudar o YouTube, que não está facilitando pequenos produtores de conteúdo. Então, quanto mais vocês compartilharem esse vídeo, curtir, comentarem, mais o algoritmo pode nos ajudar a difundir essa informação para as pessoas. Bom, o arcano do tarô do diabo, né, o arcano 15, no tarô de Marsella, a gente olha uma coisa esquisita nele, vai aparecer aí nas imagens conforme elas forem mudando, que o diabo do tarô de Marsella segura a espada pela lâmina, ou seja, mostrando que ele mesmo está se ferindo, ele não está segurando a espada da maneira correta. E a espada, ela representa as decisões, a mente, ou seja, mentes, pensamentos, ações, decisões viciadas, que machuca a si mesmo e aos outros. Então a carta do diabo, quando eu falo de prisão, ela representa os vícios como um todo, porque os vícios são nossos aprisionamentos. E os vícios, eles são coisas assim bem abrangentes, não necessariamente o vício em alguma coisa, vício a uma substância. Vícios também a gente está falando de círculos viciosos emocionais, ou seja, os nossos vícios emocionais também, como a gente costuma reagir, como a gente costuma pensar, como a gente costuma opinar e julgar as coisas, e essas coisas nos aprisionam. As asas do diabo, ela representa o voador noturno, ou seja, uma mente sombria, porque o elemento ar é o elemento da mente. Então, a mente do diabo mergulha nas nossas dificuldades, e geralmente representa nós mesmos, o nosso arquétipo do diabo que está preso a esses pensamentos, né? Então, quando a gente olha aí o casal, um homem e uma mulher, a gente já vê logo ali as correntes aprisionando, né? Então, a gente faz uma referência, uma comparação, é bem interessante entender o diabo fazendo uma comparação com o arcano dos enamorados, porque nos arcanos dos enamorados, os dois estão livres, um olhando um para o outro e decidindo estar junto um do outro. No diabo não, no diabo eles estão acorrentados, eles estão presos por conta dos seus vícios. Tanto que a gente vê na mulher a sua cauda, a ponta da cauda dela é uma fruta representando a sedução, o aprisionamento da sedução, da aceitação, do olhar para mim, do olhar para si, né? Do olhar para si não, do olhem para mim. E o homem com o fogo no final da sua cauda representando o sexo, o aprisionamento do sexo, do prazer sexual, da necessidade de ter o prazer sexual. Então, tanto que a gente encontra em alguns tarôs, como por exemplo o tarô do Shadowscapes, principalmente o tarô do Steampunk, é um tarô que eu gosto muito, que é onde as pessoas elas estão nutrindo com carvão o próprio construto que é representado pelo diabo. Então, nós, se não tomarmos cuidado, nós alimentamos o nosso próprio diabo interior, nosso próprio arquétipo da sombra, das cadeias da nossa ignorância, né?
Bom, essa é uma carta que na jogada ela representa o desafio do ciclo vicioso, né? Então, e pode também representar de vez em quando, não gosto de trazer essa associação obrigatória, a um trabalho espiritual negativo, vibrações intencionais negativas de fracasso, quando essa carta cai em uma posição representando o ambiente externo, ou o ambiente externo olhando para a gente, as percepções dos outros em relação a nós. Mas o principal desafio do diabo é olhar para essa carta e entender em nós o nosso arquétipo do diabo e como a gente precisa vencer esse arquétipo do diabo. Ou seja, é um dos grandes desafios de maturidade, de autocrítica, de reforma íntima, de olhar para as próprias falhas e descobrir, fazer um trabalho internamente de como se livrar dessas falhas, né? Ou seja, é uma carta que quando ela cai para a gente como um ensinamento principal de nós para nós mesmos, representa a necessidade de uma grande lição de humildade, de olhar para a gente e reconhecer as nossas falhas e ter um comprometimento de vencer essas falhas. Então é uma carta bastante desafiadora. Antes de eu falar, de continuar essa aula, por assim dizer, esse mergulho no arcano do diabo, eu quero informar vocês que eu tenho um curso de formação no tarô, chamado Curso de Formação no Tarô, Teoria e Imersão em Prática, com mais de 14 horas, com mais de 80 vídeos, onde em média eu coloco para cada arcano maior 3 vídeos. Um vídeo onde eu falo sobre a simbologia que a gente está olhando aqui, os significados que representam em nós, um outro vídeo aprofundando no entendimento desse oráculo, trazendo relações com divindades, que a gente vai dar uma olhadinha daqui a pouco, né? Divindades, personagens arquetípicos, passagens de histórias, e um terceiro vídeo mostrando exemplos dessa carta em jogadas, né? Depois eu apresento um modelo que eu criei de entendimento da mecânica dos arcanos menores para facilitar o aprendizado e a memorização, e aí a gente foca na prática depois, bastante parte teórica com bastante parte prática. E se você está vendo esse curso, você tem 10% de desconto. Se você me acompanha aqui, é só clicar no link ali na descrição que você vai ser redirecionado para uma página que tem um link nessa página que já te manda para a página da Udemy com o desconto embutido. Então, em vez de R$ 249,90, você paga R$ 225. Bom, aproveitem essa oportunidade, eu não sei até quando eu mantenho ela, mas queria informar vocês sobre isso. Continuando na carta do diabo, a gente entende melhor a carta do diabo, se a gente está tendo dificuldades de absorver pelas simbologias, a gente pode olhar através das analogias. Então, a gente encontra em algumas mitologias seres associados à carta do diabo, como, por exemplo, na mitologia grega, a gente vê Pan. Na literatura que fala sobre Lúcifer, a gente encontra Lúcifer, porque existem várias literaturas que falam que Lúcifer era um questionador, mas tem uma literatura que menciona Lúcifer como alguém que viciou na matéria e quer ficar na matéria, né? Mas varia de literatura para literatura. Eu gosto mais de focar na literatura de Pan, eu gosto também de associar ao deus Dionísio, porque tanto Pan quanto Dionísio são seres que são muito associados à matéria, ao olhar para a matéria, ao desfrutar a matéria. Então tem tanto o lado positivo desses seres mitológicos, de olhar para a questão da matéria, da riqueza, do desfrutar, mas também tem seu lado negativo, que é o vício, a necessidade de copular, de ter o prazer, o vício na matéria. Tanto que existem mitos onde Pan ele é pego porque ele está querendo copular com uma mulher, né? Por exemplo, Hércules já pegou o Pan, né? Já capturou o Pan, se disfarçando de mulher para fazer com que ele chegasse até perto dele, e aí ele capturou e libertou o reino envolvido na lenda de Pan, né? E a gente encontra também Loki na mitologia nórdica, mas aí pode haver um questionamento. Pô, Thiago, mas Loki está muito mais associado a Hermes, ao trickster, né? Ao arquétipo do enganador, do embusteiro, do pregador de peças. Sim, mas Loki, ele está muito associado à matéria porque ele se transforma para viver o prazer. Ele se transforma em égua para receber um estímulo sexual. Ele se transforma para ter um prazer, ele se transforma para ter um ganho, ou seja, a busca do ganho porque está aprisionado a um vício de ganhar na matéria, né? E a gente pode também elaborar, mas aqui o vídeo ficaria muito longo. A gente vê elementos astrológicos associados a Escorpião, Plutão e Casa 8, que é o desafio plutoniano de lidar com os vícios na matéria, de lidar com os vícios da sexualidade, na insegurança, vencer a insegurança de se ver livre dessas necessidades. Mas também a gente encontra elementos de Peixes, Netuno e Casa 12, porque Peixes e Netuno, em algumas literaturas astrológicas, também representa vícios entorpecentes. Então,
existem alguns elementos também associados ao diabo. E alguns personagens arquetípicos, mitos e tal, a gente vê o mito onde Oxum, na mitologia Yorubá, Oxum ele seduz Exu para aprender o jogo dos búzios, ou seja, utiliza a sedução e tal. A gente vê em Star Wars o Luke na caverna, quando ele estava sendo treinado pelo Yoda, onde ele encontra a sua sombra, né, que era a versão dele vestida de Darth Vader. E a gente encontra também em Matrix o personagem Cypher traindo a resistência, dizendo que a ignorância é uma bênção, porque ele preferia ter os prazeres da carne a ver a realidade como ela é. E também outros personagens, geralmente em filmes, que cedem a sua integridade, a sua retidão por fraqueza da sua personalidade ou ignorância ou a sua falta de força de vontade. A gente vê isso muito no filme Senhor dos Anéis, né? Vários personagens sendo tentados, alguns perdendo a tentação para o anel, o anel de Sauron, né? O anel de Sauron, como a gente vê isso, Boromir cedendo, a gente vê Bilbo mais ou menos cedendo, a gente vê Galadriel e Faramir sendo tentados, alguns vencendo e outros perdendo. Alguns perdem porque não conseguem lidar com a questão do diabo dentro de si, e outros vencem pelo seu grau de maturidade em lidar com os seus vícios, com seus aprisionamentos, com as suas inseguranças. Então a carta do diabo é isso, a carta do diabo é o seu desafio, né? Caiu a carta do diabo, medite, né? Aliás, pegue hoje a carta do diabo, olhe para ela e olhe para si, medite sobre quais vícios e quais ciclos viciosos emocionais, quais ciclos viciosos comportamentais você está aprisionado dentro de você e que você gostaria de se ver livre disso, porque o primeiro passo para a cura de um problema interno é o reconhecimento do problema. Então, faça esse exercício para fortalecer a sua personalidade, para vencer seus ciclos viciosos emocionais internos e assim adquirir uma maior maturidade através dessa reforma íntima. A gente encerra esse vídeo por aqui. Lembre-se de deixar um joinha, de assinar o canal. Lembre-se de assinar para receber, assinar o sininho, ativar o sininho para receber as notificações, porque a gente está postando mais de um vídeo por semana. E olhem a promoção do curso de formação do Tarot, Teoria e Imersão em Prática se te interessam. E a gente se vê no próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo para as pessoas que gostam de Tarot, que acham que essa informação vai ser relevante. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Se interessa por magia, gosta do assunto? Não deixe de conferir os nossos cursos de magia atualmente disponíveis pela Udemy. Anjos e Arcanjos, Rituais, Magias, Proteções e Benzimentos, Cristais e Pedras, Rituais, Magias, Proteções e Benzimentos, Elementais e Espíritos da Natureza, Rituais, Magias e Proteções, e o novo curso Magia Prática com o Tarot, Rituais, Magias e Proteções. Confira o Linktree na descrição.